Vamos lá, galera, hora de falar do Vascão da Gama. É a parada com você. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, Zé, para falar do Vascão, duas notícias importantes. A primeira é que a gente segue, é claro, na apuração e aguardando uma confirmação pro jogo do dia 5 de novembro. Falta muito tempo ainda, mas temos que explicar. Clássico Vasco e Botafogo não pode acontecer em São Januário, porque o BEP veta, é um documento até de 29 de maio, que é o meu aniversário, não é 29 de junho, é 29 de maio, inclusive. Um documento do BEP desse dia, que o Batalhão de Policiamento em Estádio, da PM do Rio, vetou e virou jurisprudência clássicos em São Januário, porque não há, segundo a PM, condições de segurança para ter duas torcidas, etc. Então o Vasco sempre tem que buscar outros lugares. A ideia do Vasco é jogar com o Botafogo no Maracanã. Mas aí quando a gente coloca Vasco e Maracanã na mesma frase, eu já começo a me coçar, né? Porque dá aquele... já vem a coceira, porque vai ter guerra judicial, o consórcio não vai querer, e é de fato que vai acontecer. Mas, como ainda faltam essas 4 semanas até o Clássico, 3 a 4 semanas, o Vasco, pra garantir, indicou Cariacica, o Kleber Andrade. Porque pra você jogar fora do Rio, você tem que indicar pra CBF com 3 semanas de antecedência pra que a CBF aceite. O jogo pode ser indicado pra lá e depois ser transferido pro Maracanã sem problema nenhum, se até lá o Vasco conseguir. Mas a ideia é essa, que o Vasco joga com o Botafogo no Maracanã, mas como há possível resistência, pra garantir, já indicou o estádio Kleber Andrade em Cariacica. A gente vai, é claro, seguir acompanhando, porque toda vez que a gente fala de Vasco e Maracanã, a gente sabe que dá esse problema todo, né, judicial. Outra notícia importante, eleições no Vasco. Eu tô aqui com a listinha das chapas registradas para a eleição que acontece nesse final de ano. São 8. Roberto Monteiro... 8 chapas? 8 chapas. Vou explicar depois, mas deixa eu passar a sua relação. Roberto Monteiro com a chapa Resgatando o Vasco. Paulo César Salomão com a chapa Sempre Vasco, que é a chapa do Pedrinho. Pedrinho tá nessa chapa Sempre Vasco. A chapa Vasco da Gente, do Marcelo Borges, com Ernesto Pires. A chapa Nosso Vasco, do Fábio Nogueira e do grupo Petro Vasco. Levenciano com a chapa Somamos, Júlio Brandt representado pela chapa Um Só Vasco, Diego Henrique Carvalho da chapa União Brasil Portugal e Pedro Ivo de Oliveira, que representa Eduardo Cassiano, com a chapa Ser Vasco. Aí vale a gente lembrar que nem todas essas chapas podem concorrer ou não. Elas são inscritas até esse prazo. Elas têm até o final do mês pra passar aquela lista de nomes, né? Porque a eleição no Vasco é indireta. É parecido como acontece nos Estados Unidos, né? Na eleição presidencial. Você vota no cara que vota. Né? Por exemplo, Bruno Azevedo registra a chapa dele pra ser presidente do Vasco. Você vai indicar 160 nomes que vão votar em você ou não. Já aconteceu de não votar, já né? Aconteceu. Lá no Campelo, né? Já aconteceu no caso do Alexandre Campelo. Né? Os delegados podem mudar não são delegados, mas fazendo esse pareamento, como eu citei os Estados Unidos. Pode mudar de ideia, né? Pode mudar de ideia, pode haver um acordo político, pode mudar o voto. Mas, se também a chapa apresentar nomes que estejam irregulares, a chapa pode ser impugnada. Então, essas 8 chapas, não necessariamente as 8 vão concorrer. Mas a gente viu, por exemplo, Pedrinho, Levenciano, né, que são aí nomes já que... o Júlio Brandt Júlio Brandt também é outro nome que surge. O Euriquinho não tá concorrendo, né? Eurico Brandão, até citei ele há algumas semanas, que poderia concorrer à presidência do Vasco, não registrou chapa em nome dele. Pode ser que ele pareça em outra chapa, enfim, mas pelo menos com o nome dele... Pega aí, Azevedo. Pelo menos com o nome dele não há chapa. A gente vai seguir acompanhando, mas uma informação importante, aí conversando com uma pessoa aqui, outra ali, o clima tá tranquilo, cara, pra eleição do Vasco. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Você já tinha ouvido isso alguma vez na sua carreira? Começo, né? Tá, mas em outros momentos a gente viu já. Vamos falar a verdade, quem ganhar não vai mandar tanto assim, né? Não vai, porque agora como o futebol saiu da gestão direta, né, 30% apenas, mas quem manda é a 777, né? É a 777. Mas, como não há o futebol, mas não vai cair. Não vai cair. Se cair, pode tomar de volta o futebol. Não vai. Como não aconteceu agora, não vai acontecer, não. Pelo menos não por agora, né? Então, como não há o futebol na gestão da presidência do Vasco direta, o clima tá tranquilo, por enquanto, pra eleição. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei, o próximo passo é o dia 31, quando a gente vai ter a homologação das chapas ou não. 8 inscritas, a gente tem que aguardar. Por enquanto, o clima tá sereno, Bruno Azevedo. Agora, Vitor, eu fiquei curioso. Por que você falou, não sei que caia? Porque se o Vasco for rebaixado, o clube associativo pode tomar de volta o futebol da 777. Pode?
pode iniciar esse processo. Tem algumas cláusulas que permitem a retomada de 51%. Por exemplo, essa da dívida agora, né? Porque a 777 não cumpriu inicialmente com acordo de aporte financeiro. O Vasco poderia botar um valor simbólico de R$1.000 e comprar 51% das ações de volta. Não aconteceu porque geraria um problema e tal, e a relação até então era tranquila. Né? Mas se não for cumpridas algumas cláusulas, forem cumpridas algumas cláusulas do acordo, o Vasco pode retomar o controle. Aí seria majoritário. Exatamente. Aí voltaria a ser majoritário e poderia vender para outra empresa, outros investidores. Por exemplo, a Azevedo Participações poderia comprar. Não vai querer, né, não. a parte aí das ações do futebol da Vasco SAF, Por no isso caso. que a eleição é importante, né? O Vasco tá na zona de rebaixamento. Se o Vasco for rebaixado, quem vencer essa eleição pode retomar o controle. Essa situação eu não sabia, sinceramente. Pode retomar o controle do futebol do clube. Que coisa, hein, cara? Foi uma maneira que o Vasco encontrou de se proteger, né? Se proteger de uma empresa que, em tese, não seria competente o suficiente para manter o Vasco na primeira divisão. E o Vasco, por exemplo, virar só uma fábrica para vender jogadores, Entendi. por exemplo, entendeu? Bom, até porque a SAF vendeu o Andrei, por exemplo, né? Que tá devendo um monte de gente. A bem da verdade, essa SAF do Vasco não tá me convencendo, não. É uma empresa, né, cara? A empresa não lida com a paixão. Se a gente observar do Botafogo, por exemplo, tem uma grande diferença. Por mais que seja um empresário com o objetivo de lucrar, mas o John tem Textor a pessoa física ali na frente, né, se cara? envolve emocionalmente com o clube. Não me parece que os caras da 777 se envolvam emocionalmente com o Vasco. E com isso algumas decisões são pautadas apenas no business. E não necessariamente todas vêm dando certo. Vamos lá, o Sérgio tá aqui. O problema é que se o Vasco assumir, vai ter que assumir as dívidas. Tem que assumir a dívida de volta. É um 700 milhões que a empresa assumiu voltariam para a gestão do Vasco, né? Pois é. O Luiz Gustavo, 777 vai pular fora, tá postando ele aqui. E tá dizendo, não existem 8 chapas viáveis no Vasco. Deve ser marcação de posição política. Geralmente é. Geralmente diminui, né? Isso acontece até na política convencional, né? O cara se candidata a prefeito pra ter cacife, né? Pra apoiar o outro candidato que tem a chance. Um cara tem 40 nomes, outro tem 50, eles se juntam e aí depois repartem cargos. É uma coisa normal que acontece. No clube também. É verdade. O Washington Ramos, o Vasco não toma o futebol, mas se cair, o CEO e o diretor de futebol caem. Cara, o CEO já caiu, já trocou, né? Cara, realmente assim, essa SAF do Vasco, ela tá gerando uma ansiedade, no mau sentido, pros torcedores do Vasco, muito inesperada, né? Era um caminho, teoricamente, tranquilo que o Vasco queria trilhar, né? Parecia que o Vasco tinha resolvido todos os problemas e não é bem assim, né? Se a gente comparar com as outras SAFs, temos várias SAFs ali lutando para não cair, né? Se você observar aqui, na zona de rebaixamento, 3 dos 4 times são SAF. Vasco, Curitiba e América Mineiro. Ali na zona de rebaixamento tem 3 de 4. E o Bahia há pouco tempo tava lá embaixo Bahia também. E o Cruzeiro. O Bahia é o 16º, o Cruzeiro é o 15º. Também são SAF. Então, assim, mudar pra SAF, virar SAF não é a resolução de todos os problemas, não.